Uma revisão aqui em coeficiente de variação. Vamos fazer uma revisão naquilo que altera, quais são as propriedades da média e propriedades do desvio padrão. Qual é a forma do coeficiente de variação? O coeficiente de variação é desvio padrão sobre média. O que a gente tem nessa questão aqui, pessoal? Ele fala pra gente que x a gente tem duas variáveis, x e y, e x é composta pela variável y mais a soma de uma constante k. Olha só que interessante. Somou uma constante k aqui e ele pergunta pra gente sobre coeficiente de variação. O que vai acontecer? Aí o que ela traz aqui pra gente? Ó, se essa constante for positiva, se essa constante for negativa, quem vai ser maior? A variável, o coeficiente de variação de x ou o coeficiente de variação de y? Aí, pessoal, a gente tem que se lembrar das propriedades aqui do coeficiente de variação. Pessoal, o coeficiente de variação, ele é influenciado por soma e por subtração, mas ele não é influenciado por multiplicação. Por quê, pessoal? Porque quando a gente está falando aqui, ó, a gente vai ter que olhar especificamente cada um deles como eles são, né? Quais são os componentes do coeficiente de variação? Desvio padrão e média. Desvio padrão, ele é influenciado pelo quê, pessoal? Ele é influenciado por multiplicação e por divisão. Então, ele é influenciado por isso aqui. Mas ele não é influenciado por soma e por subtração. Isso aqui, ó, não influencia, não vai influenciar o nosso desvio padrão. Mas a média, ela é influenciada por multiplicação, influenciada por divisão, influenciada por soma, por subtração. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui na nossa questão? Ela somou uma constante k. Ela somou uma constante k. O desvio padrão, ele é influenciado por soma, pessoal? Ele não é influenciado por soma. Então, pessoal, quem vai ser influenciado aqui? Só a média vai ser influenciada. Então, quem está na parte de baixo? A média está na parte de baixo. Se a gente tem aqui, ó, um valor, vamos colocar um valor de 10, de 10 aqui no desvio padrão, e a gente vai aumentar a parte de baixo. Vamos colocar um valor positivo aqui na parte de baixo. Quanto mais eu aumento aqui a parte de baixo, menor fica aqui o resultado do meu coeficiente de variação. Colocando para o resultado, vamos fazer uma comparação. Vamos dizer que inicialmente a gente tinha aqui um desvio padrão de 10 e a gente tinha uma média de 2. Então a gente tinha inicialmente 5 aqui, ó, de coeficiente de variação. Aí a gente vai somar agora uma constante aqui. A gente vai somar uma constante, e essa constante ela não vai ser somada aqui na parte de cima. Tá? Por quê? Porque o nosso desvio padrão ele não é influenciado por soma. A gente vai somar na parte de baixo, então a gente coloca 2. Então agora, esse 10 vai ser diminuído por 4. Dividido por 4. A gente vai encontrar, então, 2,5. Antes era 5, agora 2,5. Então o que aconteceu? Ele saiu de 5 para 2,5. Mesmo a gente tendo somado uma constante, ele reduziu, pessoal. Por quê? Porque ele não influencia a parte de cima, ele influencia só a parte de baixo. Dá para pensar aqui que você pediu pizza na sua casa e daí chegou uma visita na sua casa e você tinha calculado pizza para a quantidade de gente que tinha, mas chegou uma pessoa a mais, agora já não dá mais, agora você vai ter que dividir, vai ter menos pizza para cada um comer, porque você vai ter que dividir com mais gente. Então aqui, ó, esse mais 2 na parte de baixo significa mais gente chegando aqui para comer. E aí, pessoal, de maneira contrária, se a gente reduzisse aqui, ó, se a gente reduzisse aqui de 1, então a gente ia ter antes era 10 dividido por 2, agora a gente vai ter 10 dividido por 1, né, que é 2 menos 1, então vai ser 10 dividido por 1, então a gente aumenta aqui, ó. Então quer dizer que se eu subtraio uma constante aqui, o meu coeficiente de variação aumenta. E tudo isso aí por causa aqui dessas propriedades, pessoal, tá? Já que o desvio padrão, ele não é influenciado, aí a gente consegue ver essa diferença aí, mesmo somando uma constante, aquela que foi somada, aquela constante com relação ao coeficiente de variação, né, ela vai ficar inferior. E aí, pessoal, o que acontece quando há uma multiplicação? Vamos limpar aqui para fazer. Então, a gente tem aqui o coeficiente de variação, desvio padrão sobre média. Tá, pessoal, então desvio padrão sobre média. Se a gente agora coloca uma multiplicação aqui, pessoal, olha só, o desvio padrão ele é influenciado por multiplicação. Então, se a gente multiplicar por uma constante k, a gente vai multiplicar a parte de cima. A média influenciada por multiplicação também. Então, a gente iria colocar também, ó, o mesmo casinho embaixo. Então, pessoal, a gente ia cortar os dois. Então, o coeficiente de variação como um todo, ele não é influenciado pela multiplicação, porque ambos são influenciados. O coeficiente de variação ele só vai ser influenciado por soma ou por subtração. Por quê? Porque o desvio padrão ele não é influenciado, mas a média é. Se os dois fossem ao mesmo tempo, um iria anular o outro, como acontece na multiplicação. Então, por isso que o coeficiente de variação ele é influenciado por soma e também por subtração. Então, se a gente soma uma constante, o coeficiente de variação diminui. Se a gente subtrai uma constante, o coeficiente de variação aumenta. É inverso aqui a relação, é inversa. Então, pessoal, a gente vai ter que encontrar essa relação inversa na nossa resposta. Ó, K está inferior a zero, quer dizer, um K negativo. Se o K está negativo,
então aquela variável que a gente somou, ela vai ter que estar superior. Por quê? Porque a relação é inversa. Agora, se o K continua negativo, ele disse que ficava igual. Não fica igual. Se o K for negativo, então, em vez de eu ter somado uma constante K, eu teria subtraído uma constante K. Isso faz o meu coeficiente de variação ele ficar maior. Porque, vamos pensar assim, que eu estou tirando gente aqui da parte de baixo, ó, da média. Eu estou tirando gente. Antes eu tinha 2 pessoas, agora eu tiro mais uma pessoa. A gente continua com 10 em cima aqui, ó. Então, agora o 10, ele vai ter que ser dividido com uma pessoa só, tá? Uma pessoa sozinha ali, para ficar com todo aquele 10 ali. Agora, se eu somo aqui, então eu reduzo a parte de baixo. Então, a relação é inversa. Beleza, então o que a gente tem agora aqui? Se o K for positivo, a nossa variável x, que foi aquela somada da constante, ela vai ficar menor do que a variável y. Verdade? Foi isso que a gente já viu aqui, né, pessoal? Exatamente isso. E aí, se a gente tem agora aqui se a gente tem um K que está negativo, aliás, positivo, o Kzinho está positivo, ele fala pra gente que a variável x, que é aquela variável que foi somada, ela vai estar superior. Não, ela tem que ter uma relação inversa, ó. Então tem que estar ao contrário aqui, ó. Aquela que foi somada, ela tem que estar com o sinal inverso aqui, igual tá aqui, ó. O sinal ficou inverso. A constante K está positiva, então a nossa variável aqui que foi somada aqui, que recebeu a soma dela, ela tem que ficar inferior.